Para a condutividade hidráulica em campo, 24 horas antes do teste, é necessário vir fazer a perfuração com trado. Nós usamos aqui um trado holandês de 3 polegadas. A gente precisa fazer a perfuração até ultrapassar o lençol freático. Aqui está o solo dos primeiros 20 centímetros de profundidade. Mais cerca de 15 a 20 centímetros. Então o solo está saturado. Lá no furo a gente já observa água, presença de água lá no fundo. Nesse método de campo, nós falaremos sobre o método do furo com trado, que se refere à condutividade hidráulica quando na presença de lençol freático. Então aqui a gente está num local com presença do lençol freático, próximo a um curso d'água. Quando nós formos fazer esse estudo sobre a necessidade de drenagem, a gente precisa delimitar uma área. Como vocês podem observar no canto, em algum lugar aqui na tela, nós fazemos perfurações até encontrar o lençol freático. Logicamente, o lençol freático ele precisa estar mais próximo da superfície do solo. E aí, em cada um desses pontos, nós vamos observar a presença, observar a profundidade do lençol freático, e nós aproveitamos também para fazer esse teste com a presença do lençol freático. Para isso, nós precisamos então de uma prancheta com umas anotações que nós precisamos fazer sobre em relação à variação da água dentro desse poço, do poço que nós perfuramos. Também precisamos aferir a temperatura da água no momento do teste. Precisamos também de uma bombinha de água. Nós já fizemos um vídeo sobre essa bombinha de água. Tem algum lugar aqui o card para vocês acessarem. Além da bombinha, nós precisamos também de um medidor de nível de água, que pode ser uma sonda elétrica. Nós até já desenvolvemos adaptamos uma sonda elétrica, não trouxemos hoje aqui, mas uma trena adaptada com uma boia na ponta, que no caso a gente colocou uma bolinha de 40 milímetros, de 50 milímetros, funciona muito bem. Está estragada. Onde é que eu anoto? Então você vai anotar para mim primeiro onde está escrito aqui W, que é a profundidade que a água está. Está aqui do W aqui, ó. É só uma anotação. Esse outro não precisa. Temperatura da água depois, a hora que eu tirar ali, aí a gente vai medir a temperatura da água. A distância depois, no final, nós vamos abrir mais um buraco com o trado para descobrir essa distância até onde está a camada de impedimento. E você vai anotar para mim só aqui, ó, tempo acumulado, onde tem o Tzinho aqui em segundos, minutos, segundos, né? A variação de leitura que eu vou colocar é de 1 centímetro só. Então só anota aqui uma vez 1 centímetro, aí a gente vai seguir esse 1 centímetro direto. O que você vai anotar pra gente é só aqui, onde tem E1 e E2. E1 vai ser a primeira leitura, depois a segunda, e na sequência você pode sempre anotar no E2, tá bom? Então a primeira leitura, Giz, anota aí 6 centímetros, que é o W. 6 centímetros. Agora o que eu vou fazer? Eu vou retirar a água. Aí onde é que entra aquela função que você havia... A dúvida que você tinha perguntado lá, colega. Qual é a função da bombinha e a bolinha? A bolinha de ping-pong, ela serve só para jogar ping-pong? Não, serve para isso também. Ela vai exercer a função aqui de como se fosse uma válvula. Nós vamos colocar... o objetivo é retirar a água de dentro do buraco. Aqui eu estou tirando a água está ficando todinha acumulada ali dentro. Retirei. Rapidamente agora eu vou colocar um pouco dessa água aqui para a gente medir a temperatura. E nós já vamos medir a recuperação do lençol freático. Acionei o cronômetro.
A minha referência está aqui. Primeira leitura 22. E aí eu resolvi fazer a cada centímetro. Então a próxima leitura vai ser quando a água estiver mais em cima. Se vocês observarem aqui dentro aqui do furo, ó, o lençol está recuperando. 21, 1 minuto e 16. 20, com 1 minuto e 46. Quando a gente está usando aqui esse medidor de nível, nós devemos observar, deixar bem livre aqui, ó, na mão, entre os dedos, para que a água, a hora que ele houver a recuperação do lençol freático, a hora que a água estiver subindo dentro do poço, a boia vem subindo também. Aquela bolinha ali, ela vem subindo junto também. Para não ficar, ter cuidado para não ficar preso. 17, 8 minutos e 12. Vamos encerrar por aqui. Eu vou explicar para vocês agora qual é o momento correto de parar, tá? Até quando nós continuamos fazendo essas leituras aqui. Aí tem um momento que é o momento mais indicado para a gente parar. Vou medir o diâmetro do poço, né? Para a gente não esquecer, e aí eu vou explicar na sequência. 7 centímetros o diâmetro. Diâmetro do poço, 7 centímetros. A temperatura da água, eu tinha falado 24,6 aquela hora, não foi? Baixou um pouquinho, tá? 24,5 na verdade. Pode anotar esse valor aí, 24,5. A água que veio do poço, olha só. Nós tiramos com a bombinha. Essa água só tem essa função para nós aqui, só medir mesmo a temperatura. Bom, vou mostrar em algum lugar, algum canto aqui no vídeo, uma figura que representa muito bem o esquema aqui do poço, ok? Então aqui nós podemos observar que existe um ponto de referência, que nesse caso aqui é uma sonda elétrica. No caso nosso, nós não usamos uma sonda elétrica, nós usamos um graveto para marcar. Então a referência nossa ficou sendo a própria superfície do solo, ficou sendo a nossa referência. Nós precisamos calcular, primeira coisa, nós medimos lá a profundidade do lençol freático, que corresponde ao valor do H. Nós precisamos saber qual o valor do H maiúsculo. Para isso, eu vou medir a profundidade do poço, profundidade que está o poço. Essa própria boia que nós adaptamos aqui, nós vamos medir a profundidade do poço em relação àquela referência. Então o poço ele está com 47 centímetros de profundidade. 47 centímetros de profundidade. Então o valor do H mais o W corresponde a 47 centímetros. O valor do W foi 6 centímetros. Qual é o valor do H? Então o H vai ser a diferença entre o 47 e o 6, que seria 41 centímetros. Aqui estão os resultados. Para finalizar o teste lá no campo, se fosse para finalizar lá no campo, nós encerraríamos quando o valor da altura, a última altura do nível da água no poço em relação à condição de equilíbrio do lençol freático correspondesse a 3/4 da altura inicial, que nós chamamos aqui de H1, aquela primeira altura que nós medimos, que nesse caso correspondeu a 12 centímetros. Como nós ultrapassamos esses limites, né, esses valores, nós desprezamos essa
essas repetições que nós consideramos aqui como repetições e fazemos os cálculos das demais. Para calcular a condutividade hidráulica, nós precisamos de uma função C do ΔH e um ΔT. A função C, ela depende da distância do fundo do poço, na vertical, até a camada de impedimento. Quando a camada de impedimento coincidir com o fundo do poço, nós usamos essa expressão. Vejam que a expressão leva em conta o raio do poço, a altura da água até o fundo do poço, na condição de equilíbrio, que nós chamamos de H maiúsculo, do raio do poço, da altura média em cada repetição, que nós consideraremos como repetição. A segunda situação, que estamos chamando de B, é quando a distância da camada de impedimento até o fundo do poço for maior do que meio da altura do fundo do poço até a condição de equilíbrio. Que nesse caso, esse valor da altura, o valor do H maiúsculo, correspondeu a 41 centímetros. 50% de 41 centímetros corresponde a 20,5. Lá no campo, nós abrimos depois de finalizado o teste, descemos com o trado mais 25 centímetros, ultrapassando então esse meio de H, e não observamos presença da camada de impedimento. Nessa situação, enquadra-se então na situação B, que nós precisamos também dessa altura da condição de equilíbrio até o fundo do poço, precisamos do raio do poço e da média da altura H. Então, calculamos aqui a função C com essa expressão para cada uma das repetições, das 3 repetições, que nós desprezamos a penúltima e a última repetição. Poderíamos até considerar a penúltima, mas resolvemos desprezar a penúltima repetição. E aqui nós faremos o cálculo da condutividade hidráulica pelo produto, então, dessa função C. Nós encontramos, nesse caso aqui, da primeira repetição, 17,6. Pelo ΔH, que nós fixamos lá no campo a variação de altura de 1 centímetro, a cada 1 centímetro. E o ΔT, que nesse caso, no primeiro caso aqui, o ΔT correspondeu a 76 segundos. Da mesma forma, fizemos para as 2 outras repetições. Porém, o que variou aqui para o cálculo da condutividade hidráulica, além da função C, foi a variação do tempo, os ΔTs. Calculamos aqui para as 3 repetições. Depois, precisamos fazer a conversão da condutividade hidráulica para a temperatura de 20 graus Celsius. Para isso, nós precisamos da viscosidade na temperatura de 20 graus Celsius e a viscosidade na temperatura em que foi feito o teste. Como o teste foi feito na temperatura de 24,5 graus Celsius, então nós calculamos aqui por meio dessa equação a viscosidade para cada uma das temperaturas, que nesse caso, para a temperatura de 20 graus Celsius, resultou em 1,001 e na temperatura de 24,5, 0,898. Fizemos a correção da condutividade para cada uma das temperaturas e, por fim, nós fazemos a média da condutividade hidráulica. E aqui está, então, o resultado da condutividade que nós utilizaremos para aquele poço. E assim fazemos também para todos os poços que se encontram lá na área onde está sendo feito estudo sobre a necessidade de
drenagem. Muito obrigado!